Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre embriologia, precisamente sobre reprodução humana, ok? Então, o que é embriologia? Então, a embriologia é uma área da biologia que ela vai estudar o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos, ou seja, o processo de formação do embrião a partir de uma única célula, o zigoto. Esse zigoto ele vai originar um novo ser vivo. Então, a embriologia ela vai estudar todas as fases do desenvolvimento embrionário, desde a fecundação, a formação do zigoto, até todos os órgãos do ser que esteja, até que todos os órgãos do ser vivo eles estejam completamente formados. Também são consideradas as etapas anteriores da gestação do embrião, que também vai influenciar no processo. E atualmente a embriologia é uma parte da biologia do desenvolvimento e está relacionada com diversas áreas do conhecimento, como citologia, histologia, genética, zoologia, entre outras áreas. Então, algumas especialidades da embriologia. A gente vai ter embriologia humana, que vai se dedicar ao conhecimento do desenvolvimento dos embriões, as malformações, as doenças congênitas, as doenças genéticas, a embriologia clínica ou médica, aos estudos dos embriões em processo de reprodução assistida, que é a reprodução in vitro, embriologia comparada, que é a área que se dedica ao estudo do desenvolvimento embrionário de diversas espécies de animais comparativamente. É importante para o estudo evolutivo. Então, a gente tem na embriologia comparada, por exemplo, a comparação entre os mamíferos. Então, de acordo com as semelhanças no desenvolvimento embrionário, dá para tratar da linha evolutiva, de ancestrais comuns, como que uma espécie ela se desenvolveu. Então, dá para contar um pouquinho da história evolutiva da espécie. A embriologia vegetal, que ela vai estudar os estágios de formação e desenvolvimento das plantas. Tomando como um exemplo o desenvolvimento embrionário humano, a gente vai ter algumas fases. A primeira fase é a gametogênese. O que é a gametogênese? É a etapa de formação dos gametas a partir de células especializadas chamadas germinativas. Essas células elas vão passar por mitose e vão se multiplicar. Depois elas crescem e passam pela primeira divisão meiótica, formando as células filhas, com metade do cromossomo das células mãe. Nos gametas femininos, a meiose é interrompida antes de se completar, originando um ovócito secundário e um corpo polar primário bem menor. Aí a gente vai ter aqui, gente, o processo de fecundação e implantação. Então, aqui a gente tem um ovócito, um óvulo, ele é liberado pelo ovário. Então, o ovário, esse óvulo, ele vai amadurecer, depois ele vai ser liberado. Essas aqui são as franjas, as fímbrias da tuba da tuba uterina. Então, ela vai captar esse ovócito, esse óvulo maduro. E caso tenha tido relação sexual, o espermatozoide ele vai percorrer esse caminho até chegar à tuba uterina. Na tuba uterina vai acontecer o processo de fecundação. O espermatozoide ele vai encontrar com o ovócito. Aí aqui formou a célula ovo, a primeira célula que foi a célula, o zigoto. Essa célula ela vai passar por clivagens. O que isso quer dizer? Divisões. Então, primeiro uma célula se divide em duas, depois essas duas se dividem em quatro, essas quatro em oito. Então, a cada divisão, o número de células ele vai se duplicar. Aí forma a mórula, tem esse nome porque parece uma amorinha, forma o blastocisto e depois esse blastocisto ele é implantado. A partir do momento que ele é implantado, a gente diz que começou a gestação. Antes dele ser implantado, não aconteceu a gravidez ainda. Muitas mulheres ocorre esse processo aqui de formação do blastocisto, houve fecundação, mas não acontece a implantação.
esse blastocisto ele vai se degenerar e vai ser eliminado junto com a menstruação. Então, só acontece gravidez se ocorrer implantação, tá? Então, a gente tem um método anticoncepcional que se chama pílula do dia seguinte, que vai atuar aqui numa dessas etapas que vai impedir a implantação, tá? Então, a fecundação, após o ato sexual, os espermatozoides eles vão ser lançados dentro do corpo feminino e vão alcançar o ovócito. Quando ele consegue penetrar no óvulo, vai recomeçar o processo de divisão, tá? E vai acontecer o processo de quê? De cariogamia, ou seja, a fusão do núcleo dos gametas masculino e feminino para formar o zigoto, ok? Aí, basicamente, todos os animais, eles se desenvolvem, o desenvolvimento embrionário, ele ocorre em 3 principais etapas. A primeira etapa é a segmentação, que é logo após a formação do zigoto, inicia as clivagens, que é o processo de divisão, fazendo aumentar o número de células. As divisões, elas são rápidas e em cerca de 1 semana, no estágio de blastocisto, vai se fixar na parede uterina. Então, o tempo entre a fecundação e a fixação do embrião vai demorar mais ou menos 8 dias, 1 semana. O próximo processo é a gastrulação. Nessa fase, vai aumentar não só o número de células, como o volume do embrião, ele vai crescer. São formados os 3 folhetos germinativos embrionários, que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Aí vai acontecer o quê? Vai começar a diferenciação celular, que vai originar os tecidos do organismo, os órgãos. A terceira etapa é a organogênese, que começa a ser formados os órgãos, por isso que tem esse nome. Os primeiros órgãos são o sistema nervoso, que eles vão ser originados do ectoderma, que é a camada mais externa, e isso acontece por volta da 3ª semana de gestação, tá? Por volta de 21 dias. Aí a gente tem aqui as etapas do desenvolvimento. Então, na primeira semana, segunda semana, terceira semana, desenvolvimento do sistema nervoso, ele vai começar na 3ª semana e ele vai até a última semana de gestação. A formação do coração vai começar lá no meio da 3ª semana e vai até a 8ª semana. O desenvolvimento dos membros superiores, 4ª semana até a 8ª semana. Desenvolvimento dos olhos, até 38 semanas. Dos membros inferiores, de 4 semanas até 8 semanas. Dos dentes, vai ser lá da 6ª semana até a 38ª semana. O palato, que é a parte superior lá, o céu da boca, vai acontecer por volta no finalzinho da 6ª semana até a 9ª semana. A genitália externa, 7 semanas até 38 semanas. E a formação dos ouvidos, da 4ª semana até a 16ª semana. Vocês perceberam que nessa primeira etapa, nessas primeiras semanas, que acontecem o desenvolvimento dos principais órgãos, dos principais tecidos que formam o embrião? Por isso que os médicos falam que nas primeiras semanas deve-se evitar o contato com muitas substâncias químicas, porque essas substâncias químicas elas podem alterar esse desenvolvimento embrionário. Por exemplo, se a mãe é usuária de drogas ilícitas, pode fazer com que esse bebê tenha algum problema de desenvolvimento, o uso de álcool, o uso de cigarro, o uso de medicamentos sem prescrição médica, porque tem alguns medicamentos que grávidas não podem fazer o uso, porque pode causar algum problema do embrião. Então, nessas primeiras semanas de gestação, é a semana de diferenciação de tecidos. Então, as malformações, elas vão acontecer aqui, ó, nessas primeiras semanas, ok? Por isso que é importante a grávida se resguardar um pouco do uso dessas substâncias. E a gente vai ter
os anexos embrionários, que a gente fala que é o ânimo, o córeo, a vesícula, o alantoide. São estruturas que se formam a partir dos folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma. Elas surgem durante a gestação, mas não fazem parte do embrião. Por esse motivo, também são chamados de estruturas extraembrionárias. E elas vão desaparecer com o nascimento. Elas vão ter a função de auxiliar o desenvolvimento do embrião, isso é, como ceder nutrientes, dar proteção, troca de substâncias entre o embrião e o meio externo, tá? Como acontece na respiração, na excreção. Aí a gente tem aqui, ó, um embriãozinho nas primeiras semanas. As vilosidades que vão formar a placenta, o alantoide, o saco vitelínico, que é ele que dá a nutrição para o embrião nas primeiras semanas de gestação, antes da placenta ter se desenvolvido. A gente tem aqui o embriãozinho, o córeo, a cavidade que vai formar a amniótica, que vai formar a bolsa de líquido amniótico, o âmino, tá? Então, essa é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário. A vesícula vitelínea, ela é também conhecida como saco vitelíneo e é o primeiro anexo embrionário formado. Apresenta um aspecto de bolsa e ela surge do endoderma. Além do endoderma, o mesoderma também faz parte da formação. Pelo fato de surgir como um folheto embrionário, forma alguns órgãos do sistema digestório. E a vesícula vitelina, ela está relacionada ao intestino do embrião, tá? Dentro dela está o vitelo, que ele vai fornecer os nutrientes nas primeiras semanas do embrião. A função da vesícula vitelínica, então, é nutrir o embrião. Esse anexo embrionário ele é muito importante nas aves, nos ovos das aves, dos peixes, dos répteis, porque como eles se desenvolvem em ovo e não tem placenta, a mãe não fornece mais nutrientes, a reserva energética vai vir da vesícula vitelina, tá? Nos mamíferos, a função dela é um pouco reduzida, porque nesse caso, a partir de algumas semanas de gestação, a placenta vai receber esse papel. O alantoide é uma bolsa que surge do endoderma, tá? Seu exterior é revestido de mesoderma, como a vesícula vitelínica, e a função do alantoide é armazenar os excretas. Os excretas, eles surgem das sobras das substâncias produzidas no metabolismo do embrião. Então, no processo de respiração, no processo de metabolismo de proteínas, vai ter resíduos. E esses resíduos, eles são excretados. No caso, por exemplo, dos seres humanos, dos mamíferos, esses excretas, eles não vão ficar lá no alantoide, eles vão ser eliminados através da placenta, tá? O ânimo, ele tem um aspecto de bolsa que envolve o embrião, surge do ectoderma e do mesoderma, e a função é garantir hidratação e proteção do embrião. Ele absorve os choques mecânicos, tá? E resguarda que o embrião não sofra deformações. O córeo é um anexo embrionário que se localiza na parte mais exterior do embrião. É uma membrana que envolve todos os anexos embrionários e surge do ectoderma e da mesoderma. Nas aves, pode ser vista como uma espécie de pele que presente nos ovos. Sabe quando você cozinha o ovo e tem uma pele que fica recobrindo? É o córeo. A função do córeo é promover as trocas gasosas, ou seja, garantir a respiração do embrião. E, além disso, protege o embrião. No caso dos mamíferos, forma a placenta. E a placenta e o cordão umbilical? A placenta e o cordão umbilical também são anexos embrionários, mas estão presentes só nos mamíferos. Só os mamíferos possuem placenta. A placenta é um órgão que ele é formado pela associação dos tecidos maternos e embrionários, tá? Ele garante a passagem de nutrientes da mãe para o feto e a troca gasosa e a remoção de excretas. Tudo isso vai acontecer através do cordão umbilical.
Aqui a gente tem uma visão de uma placenta humana. Então, logo depois do parto, essa placenta ela é eliminada também. Então, a mulher tem o parto do bebê e logo após acontece o parto da placenta. A placenta se desgruda do útero e é eliminada. O desenvolvimento do embrião humano começa com a formação do zigoto, que vai passar por muitas divisões e vai se fixar na parede do útero na nidação. Ali vai se formar as estruturas como placenta, cordão umbilical, entre outros, e começa a gestação do feto até o nascimento durante o parto. O processo desde a fecundação até a nidação dura cerca de uma semana, sendo que a primeira divisão do zigoto ocorre nas primeiras 24 horas a seguir da fertilização. Então, as etapas do desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a ovulação, que vai acontecer, que o ovário vai liberar um ovócito secundário durante o período fértil. A fertilização, que durante o processo lá do ato sexual vai ter a liberação do espermatozoide. Se esse espermatozoide encontra com o óvulo, acontece a fertilização. Logo depois da fertilização, o núcleo dessas células germinativas vão se encontrar e vai formar o zigoto. Depois vai acontecer as divisões celulares, ele vai passar por diversas divisões. Depois vai acontecer o processo que a gente chama de nidação, que o embriãozinho ele vai se fixar na parede do útero. Depois vai começar a formação dos anexos embrionários, que vai ajudar na continuidade da gravidez. Eles não fazem parte do corpo do bebê, mas a função deles é manter a gestação. E a organogênese, que vai ser o quê? A formação dos órgãos do embriãozinho, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ilustrando esse processo de nidação. Então, aconteceu ovulação, fecundação, formação do zigoto, aconteceu a junção dos núcleos, começou o processo de divisão celular. Lá por volta de 7 dias, 8 a 7 dias, vai acontecer a nidação, que é a fixação do embrião no útero. Ok, meninos? Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato. Bons estudos!